Nós estamos recebendo aqui hoje uma psicóloga. Ela cuida justamente de traumas, né, de comportamento. A Sônia Gruptz. Sônia, muito obrigada, viu? Por ter atendido o nosso convite, tá? Uma tragédia isso que acontece, né, Sônia? De esquecer a criança, o filho, bem mais precioso dentro do carro. Realmente a vida desse pai nunca mais será a mesma, né? O que você... eu penso, é mais comum do que a gente imagina? Primeiro, realmente, agradecer aqui estar com vocês, a presença, e aqui eu representando o Conselho Regional de Psicologia. Mas, assim, a primeira coisa realmente é que a população, ela está realmente, assim, muito sensibilizada com isso que aconteceu. Tanto pela criança como pela própria família. Claro. Agora, uma outra questão que me faz refletir muito, e eu tenho um enfoque em pesquisa na área social, é que nós estamos começando a receber as mesmas situações dos grandes centros e dos centros mais desenvolvidos. Porque... É como se as coisas fossem chegando, Mato Grosso do Sul, uma cidade como Campo Grande, de média população, o trânsito mais tranquilo, e, no entanto, essa questão da ansiedade, esse estresse, esse corre-corre, afeta, já está nos afetando. Já está nos afetando, está chegando. Olha, em Campo Grande continuam, né, as investigações com relação a esse caso, que aconteceu exatamente há uma semana, né? Depois de ficar horas esquecida dentro do carro, né? O delegado responsável pelo caso ainda não recebeu os laudos, eles não ficaram prontos, por isso ele só vai concluir esse relatório nos próximos dias, tá? Caso o pai seja denunciado, ele pode sim recorrer ao chamado perdão judicial, que pode eliminar a punição. Nesse caso, a justiça entende o seguinte, que as consequências desse crime, vamos dizer assim, ou dessa infração, atingem tanto o próprio denunciado, né, que a punição já se torna desnecessária. Ou seja, o fato dele ter perdido a própria filha já é a maior punição que ele poderia receber, né? E certamente deve estar sendo terrível mesmo. Vamos relembrar esse caso? A criança, uma menina de 1 ano e 3 meses, teria sido esquecida pelo pai no banco de trás do carro. Segundo informações da polícia, o economista que não teve o nome divulgado chegou ao escritório no Jardim dos Estados por volta da 1 da tarde. Só quando saiu, 5 horas depois, ele se deu conta de que a filha estava no veículo, já em estado de saúde considerado grave. Em respeito a essa família, em respeito a qualquer família, né? A gente não vai divulgar o nome, porque pode acontecer, Sônia, com qualquer pessoa. Sim, pode acontecer. E a gente pode pensar, não numa situação tão grave como essa, mas no nosso dia a dia. Pode acontecer da pessoa esquecer se tomou o remédio. Não é de tomar o remédio, se tomou o remédio. Se tomou. Pode acontecer da pessoa sair para o trabalho e ir trabalhando em 2 lugares ou fazer um caminho diferente e ir para algum outro lugar. Como é que a psicologia explica isso? Quer dizer, nós estamos tão atarefados, né? O nosso cérebro tem tanta coisa para cuidar, né? Comparando aí um computador, por exemplo. Nós estamos com excesso de informação na nossa memória aqui. E nós somos sujeitos a lapsos, a brancos, e aí simplesmente a gente, usando mais uma vez a linguagem de computador, a gente deleta aquilo que é tão importante. Quer dizer, esse pai extremamente amoroso, né, apaixonado por essa filha, a única filha, isso vale a pena a gente reforçar aqui, esqueceu o bem mais precioso dele, quer dizer, deu um branco total na cabeça desse pai. É isso, Sônia? Olha, entram as questões individuais, como você está dizendo, é um bem muito precioso. Quer dizer, a própria preocupação dele com essa criança, e tão preocupado que ele não lembrou, esqueceu, ou seja lá o que for, foi um lapso, deletou. Então, existem as questões individuais, existem as questões do dia a dia, as questões de tempo. Talvez para esse pai, eu pensei muito sobre essa questão das 5 horas. O tempo está passando muito depressa, nós já estamos no final do ano. Para esse pai, talvez, essas 5 horas nem foram 5 horas. Ele estivesse com muitas preocupações, com muitos problemas, e ele voltou, e quando voltou, ele viu que a tarde dele não seria só esse trabalho. A tarde tinha sido também o acompanhamento dessa criança. Então, eu penso assim,
o tempo, as pressões que nós sofremos, mas existem efetivamente as questões individuais. Quer dizer, a gente não pode pensar só no social, no geral. Eu acho que cada um com as suas preocupações, suas questões pessoais. Existem pessoas que são mais distraídas, existem pessoas que são mais introspectivas, pessoas que são mais focadas em diferentes atividades e outras que têm uma possibilidade de uma atenção mais dividida, mais distribuída, pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E é curioso isso que você acabou de falar. Ontem um amigo nosso aqui da TV, que eu também não vou falar o nome, tá? Chegou pra mim e falou assim: eu corro o risco de esquecer minha filha, a esposa dele tá grávida, de esquecer minha filha no carro. Quer dizer, ele já se assumiu como uma pessoa distraída, como uma pessoa que, né, tem outras... Isso é importante saber. Por exemplo, eu conheço também, a minha irmã é um caso, minha irmã que mora nos Estados Unidos. O meu cunhado também extremamente distraído, muito focado. Quando ele lê um livro, ele esquece do que está acontecendo em volta. A minha irmã, percebendo como é que era a cabeça do meu cunhado, ela chegou e falou assim: Paulo, eu nunca vou deixar os meus filhos nas tuas mãos, assim, com uma responsabilidade maior, né? Porque ele é distraído mesmo e ele aceitou isso numa boa. Né? Quer dizer, se conhecer, saber como é que você é individualmente é muito importante. O casal precisa discutir isso. Precisa, e isso que você está falando é um princípio da própria saúde mental. Não que nós não tenhamos as falhas, que não tenhamos uma memória melhor ou pior, ou uma questão emocional. Porém, a questão toda é você saber lidar com essas suas características. Com as suas limitações, né? É como a gente fala, não é defeito nem qualidade, é característica. Né? A pessoa então, tem nós aquilo. tentamos, em trabalhos psicoterápicos, principalmente aqueles mais rápidos e mesmo os mais profundos, fazer com que a pessoa se conheça muito bem. Nós não vamos mudar tanto a pessoa, nós não vamos tirar determinadas questões da pessoa, mas elas têm que ser conscientes das suas limitações e dos riscos que ela pode correr com essas limitações. E causar risco, provocar, colocar outras pessoas em risco, né? A gente vai ver agora um vídeo que nós encontramos na internet, que se trata de uma campanha americana que justamente chama a atenção para o elevadíssimo número de casos de crianças que morrem justamente por terem sido deixadas dentro dos carros, do carro da própria família. Nesse caso, é uma mãe, eles ilustram, é uma mãe que vai ao supermercado e deixou a criança lá. Red Castle Production, a gente está vendo agora. Tá? Alerta aos pais, no caso, os pais americanos, é uma campanha, você está vendo aí, a mãe tá... tem como colocar o áudio da campanha? Isso, ok. Ela vai no supermercado, deixou o bebezinho, né, um filhinho dela bem novinho, uma lista de supermercado. Isso é tarefa super comum de qualquer mulher, né, Sônia? Todas as mulheres, enfim, têm que fazer supermercado, ficam ali super atarefadas, preocupadas. Preocupada com o quê, na verdade, né? Essa campanha é em inglês. Preocupada em manter a própria casa, em dar o conforto para o próprio filho que está lá no carro, né? Quer levar a comida preferida do filho e tal. A gente vê pessoas se aproximando. Essa daí usou o espelhinho retrovisor do carro para retocar a maquiagem e o bebê lá dentro. Olha lá. Aí ela percebe que tem uma criança lá. Tá fazendo calor. Vocês estão vendo que ela tá suando, já transpirando, cabecinha molhada. Ela dá um tchau para a criança. A respiraçãozinha dele, isso tudo é uma gravação, tá? Essa criança foi colocada ali com todo cuidado, tudo isso foi monitorado. Quer dizer, ela já começa a se sentir muito mal. O choro já chama a atenção de uma outra mulher que passa. Percebe que o carro está trancado. Isso é uma organização não governamental americana que fez esse vídeo como um alerta para os altos índices de crianças que morrem dentro de carros. Né? E ali ela fica preocupada, tal, mas vai embora. Vai embora, quer dizer, ela não entra no mercado. E a mãe ali numa fila de caixa, preocupada, né? É a questão individual, né, Sônia? Né? Pensando ali, a criança ainda dentro do carro, quanto tempo essa mãe demorou ali? 1 hora, 1 hora e pouco? Que seja, a criança já provocada, talvez um certo desmaio,
né? E a mãe lá no caixa, lá no supermercado. Esse vídeo está disponível no YouTube, a gente vai disponibilizar mais tarde, daqui a pouco, quando terminar o programa, na nossa página no Facebook, para você compartilhar e alertar as pessoas. Esse rapaz é o único que tomou uma atitude. Foi usada a computação gráfica? Certo. Nesse momento começa toda a sequência, né, Vou até tomar uma água aqui, porque... Extremamente forte essas imagens, né, Sônia? Nós vamos disponibilizar esse vídeo, tá? Que é na nossa página no Facebook, para você compartilhar. Por favor, pulverize o Facebook com essas imagens, tá? Compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece. A gente viu ali algumas decisões, né? Tanto que justamente essa campanha termina, né, falando uma decisão, né? Pessoas passaram por ali, mulheres olharam, viram aquela criança e foi um homem, né? Nesse caso ilustrado, foi um homem que tomou uma atitude. A gente está tão ocupado com os nossos próprios afazeres que a gente esquece de olhar o outro, Sônia. É isso que está refletido aí nesse vídeo? Você vê, na verdade, até a própria família. Porque, na verdade, aquilo foi um esquecimento. E principal foi da pessoa mais ligada a essa criança, que é a mãe. Então, e os outros que passam distraídos, olham, eu acho que quem olhou mesmo e percebeu foi apenas uma pessoa, aquele homem. Que agora, aí ele tomou uma atitude. Por que será? Será que a criança já estava pior, já estava mais suada? Porque no início aparentava que ela estava dormindo. Mas ele olhou para ela, mas aí são ele teve casos, né? A gente já está... já estamos elucubrando aqui, né? Quer dizer, aí a menina viu, ele está suando, a outra ouviu, ele estava chorando já, né? E quando ele estava desmaiadinho, que o rapaz
tomou atitude. Na verdade, isso é tudo uma encenação. Vale deixar muito claro, é o seguinte, é uma campanha feita nos Estados Unidos. Continua com as imagens, por favor. É uma campanha feita nos Estados Unidos. Essa criança não sofreu qualquer tipo de dano, tá? Foi usado computação gráfica, inclusive, tá? Né? Então, assim, não há qualquer tipo de dano com essa criança, mas serve muitíssimo bem para a gente poder ilustrar. Diga, senhor. Sabe o que eu pensei agora? Não da psicologia, mas da justiça. Logo, logo vai aparecer uma lei proibindo deixar a criança no carro. A gente estava conversando sobre isso ontem, até em casa, né? Onde eu comentei desse caso e desse vídeo. Falaram assim, poxa, mas os carros hoje estão tão modernos, né? Por que não tem um dispositivo que alerta, né? Que permita, enfim. Mas, gente, o dispositivo tem que estar dentro da gente, né? Dentro da gente. No próximo bloco, Sônia, eu quero conversar com você a respeito do seguinte. O trauma que fica para esse pai, para essa mãe, quer dizer, a culpa, né? Mas você esqueceu, você deixou, você matou minha filha... ou eu matei a minha filha, quer dizer, o trauma que fica. Vamos conversar sobre isso já, tá bom? Uau! Gente, não é fácil, não, é muito pesado. Porque a gente está falando do bem mais precioso, né?